Olá, eu sou Juliana Loureiro de Almeida Campos, sou bióloga, doutora em botânica e atualmente estou como pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com muita satisfação que eu estou gravando essa palestra para a terceira edição da Escola Internacional de Etnobiologia, agora em 2023, e eu vou falar um pouco sobre as interfaces entre etnobiologia e ecologia, perguntas de pesquisa e descobertas recentes. Bom, atualmente nós temos visto várias ameaças à biodiversidade, né? A gente está tendo um grande aumento do desmatamento, isso está gerando uma enorme fragmentação junto com a perda de hábitats, e nas últimas décadas e anos recentes, as mudanças climáticas têm sido um assunto muito comentado, porque também tem alterado drasticamente a biodiversidade, causando, então, a perda, dos recursos naturais e diminuição dos recursos naturais. Em 1970, desde 1970 até 2018, houve uma perda gigantesca das espécies do mundo, né? Uma perda de aproximadamente 69% das espécies, do mundo inteiro. E dessas espécies, aproximadamente 60 mil são espécies silvestres, né? Que são utilizadas por povos locais, comunidades tradicionais, e aproximadamente 70% dessas comunidades que são mais vulneráveis, né, elas dependem de espécies silvestres para poder se nutrir, né, e também utilizar como outras fontes, né, como espécies para utilizar como construção, né, artesanato, outras formas de vida. Bom, gente, junto com a perda da biodiversidade, a gente tem acompanhado também a perda do conhecimento ecológico local e do conhecimento ecológico tradicional. E, junto a isso, tem também a perda da diversidade linguística e cultural. Nesse sentido, a gente entende, né, que a etnobiologia, a união dos estudos etnobiológicos com os estudos de ecologia de populações, eles são muito importantes para tentar resgatar, né, o conhecimento local, tentar evitar essa diminuição do conhecimento local, evitar a perda do conhecimento e também a perda das espécies, né, da biodiversidade. Então, a junção da etnobiologia e da ecologia de populações tem sido muito importante, né? Esses estudos são fundamentais para tentar traçar estratégias para continuar para os recursos continuarem a ser utilizados, né? Mas que sejam utilizados de forma sustentável. Nesse sentido, né, dentro dessas áreas de pesquisa, quais são as perspectivas teóricas, né, que a gente tem acompanhado, né, quais são as inovações mais teóricas que a gente tem visto nas pesquisas? Com relação ao uso sustentável das espécies silvestres, é, estudos, né, de populações de plantas que são extraídas mostram que as respostas dessas plantas são diferentes, né, são muito diferentes, e dependem da capacidade de regeneração dessas espécies, né, que pode ser boa, pode ser ruim, e também depende da parte da planta que é extraída, porque algumas partes que são extraídas têm consequências piores, né, para as espécies do que outras partes. Bom, e tendo em vista é, esses resultados diferentes, né, entre as espécies, é interessante que a gente faça estudos que juntem a ecologia e a etnobiologia para tentar entender as respostas diferentes, né, das plantas, quais plantas que têm respostas mais positivas, quais plantas que têm respostas não tão positivas assim, diante de eventos de extração. Bom, outra questão que tem sido incorporada nos estudos de ecologia e etnobiologia são os fatores ambientais, porque antigamente esses estudos eles apenas tentavam entender se a extração estava sendo sustentável ou não. Então, muitas vezes os estudos não consideravam fatores que também têm interferência sobre as respostas demográficas das plantas, né? Fatores ambientais, por exemplo, a umidade do ar, a temperatura do ar, a luminosidade, né, a qualidade do solo, a composição do solo, eles têm mostrado que são também fatores de influência da demografia das plantas, né? Então, as plantas também são influenciadas por esses fatores
E a extração é mais um fator que vai fazer com que a demografia da planta possa ser alterada, junto com os fatores ambientais. Então, é importante que a gente insira esses fatores nos estudos de demografia para tentar entender as respostas das plantas aos eventos de extração. Então, nesse sentido, tendo em vista a junção desses fatores, né, junto aí com eventos de extração, para poder entender as respostas demográficas das plantas, que tipo de pergunta a gente pode fazer nas nossas pesquisas, né, que levem em consideração todas essas variáveis? A gente pode tentar entender se as diferenças nas condições ambientais afetam as taxas de crescimento populacional. Então, não só considerar uma espécie dentro de um ambiente, mas tentar entender que aquela espécie pode ocupar diversos ambientes. Então, caracterizar esses ambientes e colocar essas variáveis também nas nossas análises é importante, né? Uma outra pergunta que a gente pode fazer, se os efeitos da coleta entre populações diferem também com as características desses ambientes. Então, às vezes, em ambientes mais secos, em comparação com ambientes mais úmidos, as espécies têm uma resposta diferente diante de um evento de extração. Às vezes, ela tem uma resistência maior num ambiente úmido, às vezes, ela tem uma resistência maior num ambiente seco, um ambiente mais luminoso, menos luminoso. Então, a gente pode fazer também essa pergunta, né, na nossa pesquisa. E também, quando a gente coloca todos os fatores nas nossas análises, a gente pode perguntar quais são os fatores, né? Quais fatores são os preditores mais importantes para o recrutamento das espécies, né? Dos indivíduos daquela população. Então, como é que a gente vai poder entender esse recrutamento? Quais são os fatores que são importantes para ele? Né? Em ambientes mais úmidos, as espécies têm um maior recrutamento, entram mais indivíduos nessas populações quando comparado em ambientes mais secos. Então, é mais uma pergunta que a gente também pode fazer nas nossas pesquisas. E para a gente poder, levando em consideração tudo que foi abordado até agora, né, como que a gente pode fazer o desenho experimental das nossas pesquisas que tem essa interface da ecologia de populações com a etnobiologia? Bom, inicialmente é importante a gente identificar o conhecimento local e o uso das espécies que a gente está estudando, né? Então, a gente pode usar técnicas como as entrevistas, vistas livres, para poder entender esse conhecimento local, né? Os saberes também tradicionais das comunidades. Em seguida, a gente também precisa identificar as áreas que são utilizadas para a coleta dos recursos, né? Quais são as áreas que as pessoas visitam para poder fazer as extrações? Quais são as áreas preferidas? E para isso, eu sugiro o mapeamento participativo e as turnês guiadas, né? Que são técnicas também da etnobiologia, muito importantes para a gente poder identificar essas áreas, né? Fazer uma reunião com as pessoas que utilizam os recursos. Dentro desse mapa, as pessoas podem indicar essas áreas de coleta, pode levar o pesquisador, a pesquisadora até essas áreas através das turnês guiadas, né, para mostrar os recursos que são extraídos. Então, são técnicas aí também como sugestão para identificar as áreas de coleta. E também é importante identificar quais são os distúrbios que estão naqueles ambientes. Além do extrativismo, como eu disse anteriormente, existem outros distúrbios que podem interferir nas respostas demográficas das plantas. Então, não só distúrbios, né, como as características do ambiente, mas identificar os distúrbios é muito importante. Então, formas de uso da terra, distúrbios como utilização, criação de animais, agropecuária, né, a própria agricultura que usa fogo. Então, a gente precisa também entender o que está acontecendo ali naquelas áreas que a gente está estudando, para colocar esses fatores também nos nossos estudos. E para poder entender esses distúrbios, podemos utilizar entrevistas e podemos também utilizar métodos participativos, né, que em conjunto as pessoas vão dizer para a gente quais são esses distúrbios que estão mais afetando ali as populações das plantas que elas utilizam dentro dos eventos de coleta, né? E aí, tudo isso a gente monta o nosso desenho experimental. Bom, então, continuando aqui ainda dentro do desenho experimental, né, é importante que a gente tenha diferentes tratamentos, né, para a gente poder avaliar as respostas das plantas nesses tratamentos.
Então, aqui a minha sugestão é que a gente consiga selecionar áreas em que as espécies, né, são coletadas, as partes dessas plantas são coletadas, e áreas que não têm eventos de coleta, que é o que a gente chama de áreas controle. Nem sempre é fácil encontrar essas áreas que não são coletadas, né? Atualmente é muito raro a gente encontrar isso. Geralmente a gente consegue isso dentro de unidades de conservação, de proteção integral, que não tem a permissão, né, de coleta, de entrada das pessoas, então a gente pode também pensar em utilizar uma área controle para poder fazer a comparação, né, montar isso dentro do nosso desenho experimental. E aí, nessas áreas, a gente coloca, né, insere parcelas e subparcelas. Essas parcelas, elas são importantes para a gente poder delimitar a nossa área de estudo, e é dentro daquelas parcelas que a gente vai fazer o estudo de demografia das plantas, né? E as subparcelas, a gente geralmente utiliza para poder contabilizar as plântulas, que são aqueles indivíduos novos nas populações que estão chegando a cada ano que está sendo estudado, né? A cada intervalo de amostragem. E aí a gente precisa, então, entender quais são as taxas vitais dessas populações, né? Como é que a população está crescendo, como que a população está sobrevivendo, né? E para tentar, para a gente colocar, calcular, né, essas taxas vitais, a gente precisa de fazer algumas medidas nessas plantas. E aí a gente precisa contabilizar o crescimento das plantas. Pode escolher uma dessas medidas, geralmente a gente escolhe uma, né? Mas eu coloquei aqui 3 opções que geralmente os estudos utilizam, que são o diâmetro ao nível do solo, o diâmetro à altura do peito ou a altura da planta, né? Nunca esquecendo, então, das plântulas dentro dessas amostragens. E para a gente poder calcular a fecundidade, que também é uma taxa vital muito importante nos estudos de ecologia de populações, a gente precisa entender quais são os indivíduos reprodutivos ou não reprodutivos, né? Então, a cada intervalo de amostragem é importante a gente marcar quais são os indivíduos que estão se reproduzindo e aqueles que não se reproduziram naquele ano, para a gente poder calcular as taxas de fecundidade daquela população ou daquelas populações que a gente está estudando. Bom, gente, então é importante que a gente tenha intervalos de amostragem, né, diferentes anos de amostragem, porque a gente precisa entender como que a demografia daquela planta está se comportando naqueles anos de estudo, que é o que a gente chama de ano 1, quando a gente monta todo o experimento, faz as primeiras medidas. No ano seguinte, né, o ideal é que seja exatamente um ano depois, variando um pouco aí entre meses, né? A gente tem o ano 2, o segundo ano de amostragem, e o ano 3, e por aí vai, né? Quanto mais a gente for acompanhando essas populações, mais interessante vai ser o nosso estudo, né? O nosso resultado, que a gente vai ter um intervalo aí maior de amostragem e vai ter um delineamento experimental mais interessante, né? E aí, agora, falando sobre as características ambientais, para a gente poder medir essas características, né, registrar essas características, eu sugiro que as características básicas, né, do ambiente que sejam mensuradas seja a temperatura do ar, né, a umidade do ar daquele ambiente, a taxa de luminosidade, né, a incidência de luz naquelas plantas, naquelas parcelas, né, e sempre coletar a amostra de solo para poder fazer as análises, né, de composição, de química do solo, e que essas variáveis entrem nas nossas análises. E, como eu disse, também é importante caracterizar os distúrbios, e esses distúrbios podem ser uso do fogo, né, diferentes formas de uso da terra, práticas, como eu disse, de agricultura, criação de animais, e tudo isso é importante também fazer o registro e inserir essas variáveis nas análises. E agora, partindo então para as análises, né? Quais são os modelos populacionais que a gente mais utiliza para poder fazer as nossas análises, né? Tentar entender a demografia dessas plantas, né? Então, vou começar aqui com os modelos matriciais, né? O MPM é uma sigla que a gente utiliza em inglês, e a gente coloca, né? Para a gente poder utilizar esses modelos matriciais, essas espécies elas têm que ser categorizadas em classes de tamanho, né? E a gente chama isso de variáveis categóricas. Então, geralmente, a gente caracteriza aquela população identificando quais são os indivíduos que são as plântulas,
quais são os jovens, quais são os adultos que são não reprodutivos, né? Quais são os indivíduos que já estão se reproduzindo, né? No caso, adultos, a gente fala que eles já são reprodutivos, né? E aqueles que não são reprodutivos a gente chama de jovens. Mas é importante a gente tentar separar os estudos daquelas plantas e tentar entender como que as pessoas já vêm categorizando os estágios daquelas plantas, né? Das plantas específicas que a gente está trabalhando. E a gente tem os modelos de projeção integral, e nesse caso, para utilizar o IPM, a gente não costuma categorizar em classes de tamanhos indivíduos. A gente coloca as medidas de tamanho, e aí a gente chama isso de variáveis contínuas, né? A gente coloca realmente o valor daquela medida e não, geralmente não utiliza classes de tamanho como a gente coloca nos modelos matriciais. E a gente, então, precisa calcular as taxas de crescimento das populações que a gente está estudando, né, que a gente chama de lambda, essa medida. E também, com isso, a gente tem as análises de sensibilidade e as análises de elasticidade, que são análises importantes também para a gente poder entender quais são as taxas vitais que estão influenciando mais sobre as taxas de crescimento populacional, a sobrevivência de quais indivíduos que está sendo mais importante, está contribuindo mais para o lambda, né, o crescimento de quais indivíduos. Então, essas análises de sensibilidade, de elasticidade, elas vão mostrar quais são as taxas vitais, né, quais são os indivíduos que estão contribuindo mais para aquele lambda que a gente encontrou na população. Né? E aí é importante falar que populações que têm um lambda maior ou igual a 1 são populações que estão crescendo, aumentando o seu tamanho, né? E quando a gente calcula o lambda e o lambda é menor do que 1, a gente pode falar que aquela população está diminuindo de tamanho. E essas análises todas, a gente pode utilizar, né? A gente pode rodar esses modelos, né? Que a gente costuma falar. A gente pode utilizar o programa de estatística R, e dentro desse programa, né, essas análises permitem até a gente fazer simulações para tentar entender futuramente, né, criar cenários ali, simular cenários e entender as respostas demográficas das plantas naqueles cenários que a gente criou. Tudo isso nós conseguimos fazer através desses modelos. Eu não vou explicar com detalhes esses modelos, né? A gente não tem muito tempo, mas eu só queria citar e comentar um pouquinho aqui sobre essas análises. E eu vou comentar aqui sobre algumas investigações recentes, né? Tendo em vista esses fatores que eu citei que são importantes para poder mensurar, né? E quais são os resultados que estão sendo encontrados. Então, Hart, Fredelucis e Ticktin, em 2020, né, publicaram um estudo muito interessante sobre a utilização de um capim por povos nativos da América do Norte, né? E aí eles utilizam o fogo para manejar as folhas e coletar as folhas desse capim, para poder utilizar na sua vida, né, no seu dia a dia, na sua subsistência. Então, eles estavam tentando entender se o manejo com fogo estava sendo, qual é a resposta daquela planta, né, desse capim, diante desse manejo com fogo praticado pelos indígenas. E aí os autores, né, fizeram 3 anos de estudo, né, estudaram 9 populações do capim e colocaram também como variáveis importantes a umidade do solo, né, e a disponibilidade de luz. Como eu disse, incluíram essas variáveis aí nas análises para poder entender se as respostas dessa espécie de planta estava variando muito entre essas diferentes condições ambientais. E utilizaram os modelos de projeção integral para fazer simulações, né, futuramente entender qual a resposta dessa planta diante dos eventos de extração. Além disso, eles utilizaram também as tabelas de vida, né, que são análises também que são importantes nesses modelos, dentro desses estudos populacionais, para poder entender um pouco melhor sobre os resultados também dos seus estudos, né? Não vou aqui me deter a falar sobre as tabelas de vida, né? Mas falar que também é uma análise importante dentro desses estudos populacionais. E aí os resultados encontrados, né? Um resultado muito interessante é que a coleta de folhas aumentou a taxa de crescimento dessas populações apenas nas condições em que havia manejo de fogo,
utilizando fogo, né, para poder coletar o capim, mostrando a importância, então, da gente também não condenar certos tipos de formas de manejo, né, certos tipos e formas de manejo que são utilizadas pelos povos locais, pelas comunidades tradicionais, dentro dos eventos de extração. Então, esse estudo aqui mostra que nos lugares que o manejo com fogo era utilizado, a taxa de crescimento populacional é, foi maior, né, junto dos eventos de coleta. Gaui e colaboradores, em 2019, mostrou um resultado importante aqui, fez um estudo, né, com a caia senegalensis, que é o mogno, a espécie de mogno africano. Essa espécie é muito utilizada pelo povo Fulani do Benin, na África, né, e são coletadas folhas e cascas dessa árvore por essas pessoas. E o estudo deles durou 4 anos, foram 4 anos de amostragem, e eles fizeram 12 parcelas, né? Estudaram a população dessa espécie em 12 parcelas, em regiões secas e regiões úmidas, né? Fazendo essa comparação, e fizeram uma modelagem de matriz para poder entender as trajetórias de mortalidade específicas da idade dessa espécie, né? Como que essas trajetórias elas são, né? Como que as espécies, o que está influenciando mais na mortalidade dessa espécie nas populações estudadas. E aí eles verificaram que o efeito da coleta nas trajetórias de mortalidade específicas da idade foi notado apenas na região úmida. Então, a região seca, ela amorteceu o efeito da coleta, né? Então, mostrando ali a importância de colocar esse contraste ambiental nos estudos, né? Então, a coleta, ao favorecer a transição por estágios reprodutivos da espécie, olha que interessante, pode amortecer também o efeito da seca, né? Que foi um efeito que não foi tão interessante assim, né? Foi, na verdade, como eu comentei, né? O efeito da coleta foi notado apenas na região úmida. Então, a junção dessas variáveis, né, foi importante para poder entender melhor a demografia dessa espécie lá no Benin. E o último estudo aqui de Torres Garcia e colaboradores, em 2020, estudou a espécie Agaves inequidens, lá no México, né? E os indivíduos que são coletados, né, os indivíduos dessa espécie, eles são coletados na sua fase reprodutiva antes do florescimento. Tá? Então, o estudo dos autores durou 3 anos, né, foram 3 anos de amostragem, e eles amostraram 4 populações da agave e fizeram modelos estocásticos, né, para tentar entender a variação da chuva sobre a demografia da espécie. Bom, então, eles também verificaram a resposta das populações a regimes hipotéticos de coleta, né? E também para entender os esforços de reflorestamento, né? Então, o que eles descobriram? Interessante também, né, que pouca chuva, né? Se está chovendo pouco, essa baixa pluviosidade ela vai diminuir a taxa de crescimento dessas populações. Então, indicando uma limitação na coleta durante os anos secos, os anos secos, né? Esse tipo de resultado é muito importante para poder ser transferido para as pessoas que fazem a coleta, né? Que utilizam esse recurso, que estão fazendo essa extração. Um tipo de direcionamento pode ser para tentar evitar coletas em anos ou meses, né, que estiverem muito secos, porque realmente o estudo mostrou que quando os ambientes estão muito secos, isso vai diminuir a taxa de crescimento dessas populações. Então, gente, eu vou finalizar aqui falando um pouco dos desafios, né, que a gente tem, levando em consideração tudo que foi abordado aqui nessa fala e os estudos, né, levando em consideração os estudos de ecologia de populações e etnobiologia. Eu acho que o primeiro desafio é tentar fazer um estudo um pouco mais longo, né? Então, eu coloco que 3 anos de trabalho é o mínimo para a gente poder estudar, porque 3 anos de amostragem, né, ano 1, ano 2 e ano 3, vão resultar em 2 intervalos de tempo, o que não é tanto, né, mas é o mínimo que a gente precisa para poder entender o comportamento de uma planta, né, essa demografia dessa planta, né. Como eu disse também, um desafio é a identificação de áreas controle, áreas que não têm
a extração, né? Não tem eventos de extração. É difícil, sim, encontrar essas áreas, é um desafio, mas é muito importante que elas sejam localizadas, incorporadas nos estudos. Também o domínio de ferramentas de modelagem, né, é um desafio, sim. A gente precisa, então, que os pesquisadores estejam dispostos a poder passar esse conhecimento para outros grupos de pesquisa, para que a gente tenha cada vez mais pesquisadores e pesquisadoras que façam esse tipo de estudo, né? Que esses estudos são muito importantes para a gente poder entender como que as plantas, né, as espécies e populações estão se comportando diante dos eventos de extração. Além disso, as análises integrativas, né, que então não avaliem só o efeito da extração, mas avaliem esse efeito em conjunto com as características do ambiente, com os distúrbios que aquele ambiente também tem, né? Eu acho também que um desafio muito grande é a gente poder transformar os resultados desse estudo em estratégias de manejo, né? Então, a gente pode colocar esses resultados em planos de manejo, em, em estudos que sejam importantes para poder mostrar, passar para as pessoas que estão extraindo essas espécies, né? Quais são os resultados que são encontrados, qual é a melhor época de coleta, qual é a melhor forma de coleta. Então, tudo isso, todos os resultados desses estudos vão ser importantes para esses planos de manejo. E, por fim, né, esses estudos podem ser importantes, sim, para a formulação de políticas públicas que levem em consideração a restauração da biodiversidade, né, tentar colocar políticas públicas que sejam importantes para a gente poder conservar cada vez mais a biodiversidade do nosso planeta, né, as espécies silvestres e, junto com essas espécies, os modos de vida das pessoas que fazem uso dessas plantas, né, da biodiversidade. Então, eu também coloco tudo isso como desafios nas pesquisas que a gente precisa levar em consideração e tentar vencer. Bom, pessoal, então aqui são algumas referências que eu usei para poder falar, né, para poder, o que eu utilizei aqui nessa fala, e eu quero agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, de poder estar falando aqui na terceira edição da Escola Internacional de Etnobiologia. Agradeço muito a participação e a presença das pessoas que estão assistindo, né, que estão assistindo essa palestra, e agradeço muito mais uma vez e coloco o meu e-mail aqui de contato para quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por e-mail, que é loureiroju@hotmail.com. Muitíssimo obrigada.